Fotografias são coisas estranhas. Elas capturam um momento congelado no tempo, uma cena que parece inocente, mas algumas escondem histórias muito mais sombrias do que aparentam. De um grupo de amigos sorrindo momentos antes de seu trágico destino, até uma paisagem aparentemente tranquila. Mas com um segredo macabro, prepare-se para conhecer algumas fotos com histórias perturbadoras. Se você estava pensando em dormir bem esta noite, talvez precise repensar seus planos. Número 1. Chris Kramers e Lisanne Froon. Viajar pelo mundo é uma experiência enriquecedora e libertadora que fica para sempre na memória. Foi exatamente isso que levou as estudantes holandesas Chris Kramers e Lisanne Froon a viajar para o Panamá no início de 2014. Elas queriam fazer trilhas, passear e ensinar crianças locais. Quando você vê essa foto, recuperada da câmera digital delas, pensa que tudo está indo bem. Na realidade, elas tinham acabado de cometer o maior erro de suas vidas. A imagem foi tirada em 1º de abril, depois que Chris e Lisanne saíram da casa da família que as hospedava na pequena cidade montanhosa de Boquete. Elas levaram o cachorro da família para uma caminhada nas florestas próximas, mas naquela noite o cachorro voltou para casa sozinho. A família esperou até o dia seguinte, mas, ao ver que as meninas não apareceram para um passeio agendado naquela manhã, alertaram as autoridades. Uma equipe de busca foi montada e a cidade e as florestas foram vasculhadas minuciosamente. No entanto, por mais que procurassem, nenhuma pista das turistas foi encontrada, até que 10 semanas depois, uma mulher local entregou uma mochila, alegando tê-la encontrado nas margens de um rio. Dentro estavam vários itens pessoais, a câmera de Lisanne e os celulares das meninas. Quando a polícia investigou a câmera e os celulares, uma imagem perturbadora do que aconteceu começou a se formar. Durante os 4 dias seguintes ao desaparecimento, foram feitas 77 tentativas de ligar para a polícia, mas devido à densa floresta, apenas uma ligação foi completada, e mesmo assim durou só 2 segundos. Várias tentativas mal-sucedidas também foram feitas para desbloquear o telefone de Chris em 6 de abril. Em 11 de abril, ambos os celulares estavam descarregados. Ainda mais perturbadoras eram as fotos encontradas na câmera de Lisanne. As primeiras foram tiradas em 1º de abril e eram, em grande parte, normais, embora alguns observadores atentos tenham notado estranhas anomalias, como uma sombra que parece não vir de nenhuma das meninas. Conforme as fotos avançam, o sorriso das garotas desaparece, sendo substituído por expressões mais sombrias e, talvez, assustadoras. Isso foi apenas coincidência? Ou algo estava afetando o humor delas? É difícil dizer, mas o conjunto final de fotos é realmente preocupante. Tiradas entre 1 e 4 da manhã, em 8 de abril, 7 dias depois de começarem sua caminhada, elas mostram o que parece ser uma espécie de marcador improvisado, talvez para sinalizar a posição delas, imagens aleatórias da floresta ao redor e a parte de trás da cabeça de Chris. Esperando o pior, a polícia realizou uma busca na área onde a mochila foi encontrada. Infelizmente, seus temores se confirmaram. Ossos de ambas as garotas foram descobertos, além das roupas de Chris, que estavam dobradas cuidadosamente na margem do rio. Mas quem teria dobrado essas roupas? Talvez algum local, mas essa parece uma atitude estranha. Além disso, enquanto os ossos de Lisanne pareciam ter se decomposto naturalmente, os de Chris estavam extremamente brancos, como se tivessem sido branqueados. Depois da descoberta horrível, a polícia interrogou locais, guias turísticos e outros trilheiros que estavam na área, mas no final não aprenderam nada. Até hoje, o caso permanece um mistério assustador, mas isso não significa que não existam teorias. A mais amplamente aceita é a mais simples. Chris e Lisanne se desviaram da trilha principal e acabaram perdidas, um erro que acabou lhes custando a vida. Mas o guia turístico, que conhece bem a área, insistiu que seria quase impossível se perder na trilha onde elas caminhavam, pois tudo é bem sinalizado. Nesse caso, talvez elas estivessem fugindo de algo ou alguém e se sentiram obrigadas a sair da trilha e adentrar o desconhecido, o que significa que todas aquelas fotos tiradas no escuro podem ter sido uma tentativa de assustar seja lá o que fosse. Muitas pessoas online parecem pensar assim, mas se fosse o caso, o perseguidor delas provavelmente apareceria em pelo menos uma das imagens. Portanto, parece mais provável que elas estivessem usando o flash da câmera para iluminar o caminho ou, como sugerem as fotos do céu, para tentar enviar algum tipo de sinal de socorro. Levando em conta as chamadas telefônicas fracassadas,
Essa teoria pinta um quadro triste de duas mulheres desesperadas, perdidas na selva, que acabaram sucumbindo à natureza. Quanto aos restos espalhados, animais selvagens poderiam facilmente ter causado isso, mas isso não explica os ossos branqueados ou as roupas cuidadosamente dobradas de Chris. Então, o que realmente aconteceu? Será que existe uma explicação mais sinistra para o desaparecimento das garotas? Talvez a câmera digital usada para tirar as fotos contenha uma imagem ausente, deletada por alguma razão. Sabemos disso porque a câmera numerava automaticamente todas as fotos, e a imagem 509, tirada em algum momento entre as fotos do dia e as noturnas, não está mais lá. Mas por que deletariam uma única foto e não as outras? A menos que alguém tenha deletado a foto porque ela mostrava alguma evidência de um crime, talvez até o próprio culpado. Algumas pessoas acreditam que o guia turístico das meninas teve algo a ver com isso. Depois que elas não apareceram para o tour, ele visitou a casa onde elas estavam hospedadas para procurá-las e, aparentemente, passou cerca de 30 minutos no quarto delas. Fazendo o quê, exatamente? Algumas pessoas acham que ele plantou evidências, como o cartão de visita dele, que foi encontrado no quarto. Outros dizem que as meninas nunca tinham sequer reservado um passeio com ele, e que ele estava apenas usando isso como desculpa para entrar na casa delas e dar a si mesmo um álibi. Quanto às fotos noturnas, seriam apenas uma distração para despistar os investigadores. Não sabemos ao certo. Sabemos que ele auxiliou nas investigações e até encontrou alguns dos restos das meninas. Será que ele sabia onde procurar o tempo todo e estava apenas tentando encobrir seus rastros? Será que ele dobrou as roupas para despistar os investigadores? E se ele tivesse se encontrado com as meninas em 1º de abril, mas no meio da trilha tivesse ficado hostil? Isso faz a cabeça girar. As avaliações sobre esse guia no TripAdvisor são majoritariamente positivas, com exceção de uma, onde uma pessoa afirma que ele foi excessivamente flertador e até brincou sobre atacá-la com um facão. Isso foi postado anos depois do desaparecimento de Chris e Lisanne, e pode ser apenas uma trollagem na internet, mas ainda assim é estranho. O problema é que tudo isso é especulação. Simplesmente não há provas suficientes para sustentar nada disso, e eu não quero acusar ninguém que possa ser inocente. Ainda assim, parece que não estamos mais próximos de saber o que aconteceu com essas pobres garotas do que estávamos no início. O que você acha? Será que Chris Kremers e Lisanne Froome simplesmente se perderam na selva ou existe um lado mais sombrio nesta tragédia? Deixe seu comentário e, enquanto estiver por aqui, curta e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Pronto para mais fotos perturbadoras? Vamos mergulhar de volta. Número 2. O fantasma de Dundas Peak. Em 2016, uma usuária do Reddit chamada Sliced Up Beef fez uma postagem no subreddit Air Creepy. Ela descreveu como ela e uma amiga tinham ido fazer trilha em Dundas Peak, em Hamilton, Ontário. Elas se inspiraram porque o primo de sua amiga havia estado lá alguns dias antes e postado esta foto do mirante no Instagram. Então, Sliced Up Beef e sua amiga fizeram a viagem, e quando chegaram lá, tiraram turnos para recriar a mesma pose. No entanto, a amiga de Sliced Up Beef enviou uma mensagem para ela um mês depois com uma notícia estranha. Ela disse que, ao olhar para as fotos, comparando-as, percebeu algo estranho na foto que seu primo havia tirado. Lá embaixo, na borda da trilha, onde o declive é muito íngreme para se ficar em pé, parece haver uma pessoa magra, parada de forma incomum contra as rochas. Como se isso não fosse assustador o suficiente, essa pessoa parece não ter rosto. A figura sem rosto não aparece em nenhuma das outras fotos, apesar de terem sido tiradas de ângulos semelhantes. Após essa revelação assustadora, Sliced Up Beef levou o caso ao Reddit e fez uma postagem procurando respostas. Não demorou muito para que outros membros da comunidade contribuíssem com suas próprias teorias. Alguns eram céticos, sugerindo que a figura era apenas uma parte da formação rochosa e que as cores que formavam a cabeça, as pernas e o torso também poderiam ser vistas nos penhascos próximos. Isso poderia ser verdade, mas o torso parece mais claro do que a face do penhasco à esquerda, e o preto da cabeça e das pernas não se encontra em nenhuma outra rocha próxima. Outros comentaristas sugeriram que era apenas um trilheiro, mas isso parece menos provável, considerando quão íngreme e perigoso é aquele trecho da encosta. Mesmo assim, a forma se parece assustadoramente com um ser humano. Alguém poderia ter se perdido na trilha.
E isso sem falar na ausência de rosto, a menos que houvesse cabelo escuro cobrindo-o. A última teoria que resta é a mais assustadora. Dundas Peak é uma trilha perigosa e já foi palco de tragédias ao longo dos anos. A figura seria a alma errante de um trilheiro que perdeu a vida? Algumas pessoas certamente pensam assim. Eu prefiro me apegar à lógica e dizer que provavelmente não é, mas ainda há algo seriamente perturbador nessa figura ereta e sem rosto que ficará comigo muito tempo depois deste vídeo. Número 3. O cientista sorridente. Quer saber a primeira coisa que pensei quando vi esta foto? Ah, que cara feliz. Parece que ele está a caminho de um piquenique. Eu não poderia estar mais enganado. O homem sorridente é, na verdade, Harold Agnew, um físico dos Estados Unidos que presenciou a primeira reação nuclear sustentada em 1942 e foi parcialmente responsável pela montagem da primeira bomba atômica 3 anos depois. E o que ele segura em suas mãos? Definitivamente não é uma cesta de piquenique. É o núcleo de plutônio que seria colocado dentro da Fat Man, a bomba nuclear lançada sobre Nagasaki no mesmo ano, que exterminou mais de 80 mil pessoas. A foto foi tirada na ilha Tinian, no Pacífico, em 1945, onde o Projeto Alberta, o grupo responsável pela montagem e entrega da bomba, se reunia. O mais arrepiante é a casualidade no rosto de todos ali. Se você não soubesse o contexto, pensaria que eles estavam apenas participando de uma encenação militar, não desempenhando um papel fundamental em um dos eventos mais devastadores da história. Harold seguiu no avião The Great Artist como observador científico, logo atrás do Enola Gay, o avião que lançou a bomba em Nagasaki. De dentro do avião, ele conseguiu filmar cenas verdadeiramente assustadoras, mostrando um pouco da destruição que acontecia lá embaixo. Esta foto agora já não parece mais tão inocente, não é? Número 4. O homem agachado. Na manhã de 26 de fevereiro de 2015, o adolescente Dalen Pua, de 17 anos, disse à família que ia fazer uma trilha na famosa escadaria Haiku, em Oahu, Havaí. Ele nunca mais foi visto. Dalen estava visitando sua avó, que conhecia bem os perigos da trilha. Mas, apesar de seus avisos, o jovem decidiu ir mesmo assim. A escadaria Haiku é uma trilha extremamente íngreme e desafiadora, com quase 4.000 degraus ao longo da Cordilheira Colau. Em certos pontos, a largura é de apenas 46 centímetros, o que significa que qualquer descuido pode resultar em uma queda fatal de mais de 600 metros. Mas Dalen estava determinado a enfrentar o desafio, apesar de a trilha estar oficialmente fechada desde 1987. Ele começou a caminhada, e no início, tudo parecia ir bem. O adolescente tirou várias fotos enquanto navegava pela montanha e enviou para a família. Mas por volta das 11 da manhã daquele dia, as imagens pararam de ser enviadas, e Dalen não voltou para casa. Após o relato de seu desaparecimento, uma busca extensa foi iniciada envolvendo o Departamento de Bombeiros de Honolulu, voluntários locais, a família, operadores de drones e até a Marinha dos Estados Unidos. Porém, até 3 de março, 5 dias após o desaparecimento, nenhuma pista foi encontrada e a busca oficial foi encerrada. Foi nesse ponto que a família de Dalen analisou uma das últimas fotos que ele havia enviado e encontrou algo verdadeiramente arrepiante. Consegue ver? Um pouco abaixo na colina, há o que parece ser um homem agachado entre os arbustos. Pode ser apenas um trilheiro aleatório, mas Dalen desapareceu logo depois de tirar essa foto. O homem estava perseguindo Dalen? Ele teve alguma coisa a ver com o destino do jovem? Talvez Dalen estivesse documentando seu perseguidor para assustá-lo ou reunir provas. Não podemos afirmar com certeza, mas sei que essa imagem me causa arrepios. Houve relatos de outros trilheiros que disseram ter ouvido um pedido de socorro em 2 de março, um dia antes do fim das buscas oficiais. Um grupo de 5 pessoas que estava percorrendo a trilha afirmou ter ouvido um "me ajude" e logo depois um "estou aqui embaixo". Depois de vasculharem a área e alertarem as autoridades, nenhuma pista foi encontrada. Então, o que realmente aconteceu? A posição oficial é que Dalen escorregou em algum ponto da trilha e caiu fora do caminho principal. De lá, ele pode ter sobrevivido o suficiente para ser ouvido pelos trilheiros, mas infelizmente não era visível o suficiente para ser encontrado a tempo. Porém, se alguém tivesse caído, certamente não poderia ter se afastado tanto da trilha.
E embora a busca oficial tenha sido encerrada em 3 de março, a área continua a ser vasculhada por anos, e ainda nada foi encontrado. Isso nos leva a outra possibilidade, que o homem na foto teve algo a ver com isso. O Departamento de Polícia de Honolulu emitiu um alerta, pedindo que qualquer pessoa com informações sobre ele se manifestasse, mas ninguém nunca apareceu. Sua identidade e razão para estar na trilha permanecem desconhecidas. Ele sequestrou Dahlen? E se foi ele, quem os trilheiros ouviram? Com isso, em uma tentativa de evitar futuras tragédias, o Conselho da cidade de Honolulu votou, em 2021, pela remoção das escadarias Haiku. Até o momento em que você assiste a este vídeo, elas podem já ter desaparecido completamente. Infelizmente, assim como Dahlen Pua. Número 5. David A. Johnston. Pernas esticadas, um sorriso no rosto que reflete o clima ensolarado, caderno na mão. David A. Johnston parecia estar tão tranquilo quanto possível nesta foto. Mas 13 horas depois, ele foi erradicado da existência. Nascido e criado em Illinois, Johnston se formou com honras em geologia em 1971 e depois completou um doutorado na Universidade de Washington. Ele tinha grande interesse em vulcões e seus processos, o que lhe rendeu um emprego com o Serviço Geológico dos Estados Unidos em 1978, onde foi encarregado de monitorar sinais de erupções. 2 anos depois, em 1980, o Monte Santa Helena, um enorme vulcão de 2.500 metros no condado de Skamania, em Washington, sofreu um terremoto de magnitude 4.2. Embora relativamente fraco, ele indicava que, pela primeira vez em 123 anos, o vulcão estava despertando, e Johnston foi um dos primeiros geólogos a chegar ao local, encarregado de estudar os gases vulcânicos. Ele passava longas horas todos os dias fazendo testes no vulcão em atividade e amava seu trabalho. Tornou-se tão envolvido que, às vezes, entrava na cratera ativa para realizar experimentos. Mas o dia de 18 de maio de 1098 seria seu último dia de trabalho. Naquele dia, ele estava no posto de observação Coldwater 2, a cerca de 9 quilômetros do vulcão. Ele havia assumido o turno na noite anterior de seu assistente de campo, Harry Glicken, e foi durante essa troca que ele foi fotografado. 13 horas depois, às 8h32 da manhã, houve um estrondo imenso, e Johnston enviou sua última transmissão para Washington. Vancouver, Vancouver, isso é tudo. Ao que parece, suas últimas palavras foram ditas com entusiasmo, e não com medo. Então, o Monte Santa Helena entrou em erupção. Enormes deslizamentos de rochas e gelo desceram pela encosta norte do vulcão, diretamente na direção de Johnston. Magma e fluidos superaquecidos explodiram em todas as direções, atingindo velocidades de até 500 km por hora. Em apenas 6 minutos, uma área de quase 600 km² ao redor do vulcão foi reduzida a um deserto calcinado. É difícil imaginar como foram os últimos momentos de Johnston, mas certamente apocalípticos. Apesar de uma busca intensa, o corpo de Johnston nunca foi encontrado. Tragicamente, outras 56 pessoas perderam a vida naquele dia, mas o número poderia ter sido muito maior. Johnston e alguns outros cientistas insistiram que uma ampla área ao redor do vulcão permanecesse estritamente interditada ao público nos dias que antecederam a erupção. Verdadeiros heróis. Hoje, Johnston é lembrado como uma figura-chave na vulcanologia, e o local onde ficava o posto Coldwater 2 foi renomeado como Johnston Ridge em sua homenagem. Ninguém pode negar que ele merece esse tributo. Número 6. As Irmãs Webster. Na maioria das vezes, o pior que pode acontecer ao tirar uma selfie é a iluminação ficar ruim. Às vezes, porém, podem ocorrer tragédias. Essa Rickery Kelsey Webster, ambas com 15 anos, e a irmã mais nova de Kelsey, Savannah, de apenas 13 anos, estavam fazendo uma caminhada pelo cênico Spanish Fork Canyon, em Utah, em outubro de 2011. De repente, ouviram um som baixo de trem vindo da sua direita e perceberam uma ferrovia bem próxima. O trem que causava o ruído apareceu ao longe, e as meninas viram ali uma oportunidade de tirar uma foto divertida. Posicionaram-se ao lado dos trilhos e tiraram esta selfie enquanto o trem passava. Savannah postou a foto no Facebook, mas infelizmente foi a última coisa que ela fez. As garotas estavam tão animadas e o trem passando por elas era tão alto que não perceberam que outro trem vinha em direção oposta.
Segundo o condutor, os tripulantes a bordo viram as meninas por cerca de 12 agonizantes segundos, enquanto buzinavam o máximo possível. Mas não havia como parar. Trens viajando a 85 km por hora podem levar mais de 1 km para parar completamente após os freios de emergência serem acionados. O trem que se aproximava estava a 63 km por hora, e mesmo assim não foi suficiente. Após o terrível acidente, a última foto de Essa, Kelsey e Savannah foi encontrada. E o que realmente parte o coração é que você pode ver as luzes do trem no canto superior direito. É uma tragédia para as próprias meninas, para suas famílias e para os funcionários da ferrovia que tiveram de lidar com as consequências de um evento tão horrível. Que descansem em paz. Número 7. Enfrentando seus demônios. Você já tirou uma foto e depois, ao olhar mais de perto, notou algo estranho? Eu nunca passei por isso, mas se você perguntar a Joe Martinez, residente do Colorado, ele terá uma resposta bem diferente. Em 1999, Joe e sua esposa, Patty, estavam em uma festa de aniversário de 50 anos de um parente e tiraram uma foto juntos. Foi uma ocasião especial. Eles curtiram a festa e seguiram com suas vidas. Mas 8 anos depois, em 2007, ao folhear o álbum de fotos, Joe e Patty notaram algo que os arrepiou profundamente. Consegue ver? Ali, espreitando sobre o ombro esquerdo de Joe, parece haver um tipo de cachorro com expressão agressiva. Isso não seria tão estranho se houvesse realmente um cachorro na festa. Mas Joe e Patty juram que não havia nenhum. Na verdade, ambos acreditam que o rosto estranho pertence a um demônio. Parece exagero, não é? Mas acontece que Joe estava enfrentando um problema sério de vício na época em que a foto foi tirada, e por anos depois até perceber o suposto demônio. Chocado com a descoberta, Joe mudou de vida. Ele viu o demônio como um sinal sombrio representando seu vício e finalmente encontrou a motivação para deixar seu mau hábito para trás de uma vez por todas. Agora, ele carrega a foto consigo onde quer que vá, como um lembrete para nunca recair. O que admito é muito inspirador. Mas será que a imagem realmente mostra uma manifestação demoníaca dos vícios de Joe? Ou existe uma explicação mais racional? O especialista em fotografia John Davenport analisou a imagem e concluiu que não houve manipulação. Então isso conta a favor da teoria do demônio. Entretanto, pode ser um caso de pareidolia, um fenômeno em que as pessoas tendem a ver rostos em objetos inanimados devido a padrões aleatórios. Sendo assim, o que poderia ser? Se há uma explicação lógica, eu realmente não sei. Deixe suas ideias nos comentários. Número 8. A mulher de cabelos ruivos. Em um tópico do Reddit em 2014, o usuário Gadelha08 respondeu à pergunta: qual é a coisa mais assustadora que os trilheiros viram enquanto estavam na trilha? Com o link para esta imagem. À primeira vista, ela parece bem comum, mas ao aproximar o zoom em um ponto específico, é possível ver algo inquietante. Sim, aquilo é uma mulher e seu rosto está contorcido de dor. Veja, Gadelha estava fazendo trilha com alguns amigos em uma famosa trilha em Santa Bárbara, Califórnia. A trilha possui uma cachoeira de 50 metros e eles decidiram escalar as pedras ao redor e tirar algumas fotos. Em uma dessas fotos, eles acabaram capturando acidentalmente a imagem de uma mulher de 22 anos, Sailor Gutzler, no pior momento de sua vida. No dia anterior, ela estava fazendo trilha com seu amigo Vega, mas ambos se perderam e ficaram desorientados quando escureceu. Tentando encontrar o caminho de volta, Sailor pulou de uma pedra e caiu mal, fraturando a perna. Sem outra opção, Vega tentou carregá-la, mas em determinado momento, escorregou e quebrou o cotovelo, além de causar uma lesão grave no tornozelo de Sailor. Agora, ambos estavam em sérios apuros, incapazes de caminhar. Sailor teve de ficar parada enquanto Vega saía em busca de ajuda, mas ele nunca retornou. Sailor passou a noite inteira gritando por socorro até perder a voz, mas, incrivelmente, a ajuda chegou na forma de Gadelha e seus dois amigos, na tarde de segunda-feira. A trilha estava vazia, mas por sorte, uma das amigas de Gadelha, Nicole, notou um vislumbre de cabelo ruivo. Ao investigar, eles ficaram chocados ao encontrar Sailor, delirante, alternando entre consciência e desmaio, mas viva. Rapidamente ligaram para o 911 e, em pouco tempo, os paramédicos chegaram em helicóptero e a resgataram. Sailor sobreviveu, mas, dolorosamente, o mesmo não pode ser dito de Vega. Ele caiu em uma parte mais distante da trilha e, naquele momento, não conseguiu se levantar novamente. Se não fosse pelo cabelo vermelho,
O mesmo destino poderia ter aguardado Sailor. Apenas ao revisar as fotos, Gadelha percebeu que eles estavam escalando perto de Sailor há muito mais tempo do que pensavam. Ela aparece em duas fotos diferentes. Há algo incrivelmente perturbador naquela expressão. Um grito silencioso de desespero. Felizmente, ela está bem agora e afirma que sempre que sai para trilhas, aprendeu a nunca sair do caminho. Pessoalmente, eu já ouvi histórias suficientes de terror em trilhas para me manter bem longe delas para sempre. Número 9. Na natureza selvagem. Alguma vez você já quis largar tudo e se desconectar da vida moderna? Depois de se formar na Universidade Emory, na Geórgia, em 1990, Christopher McCandless percebeu que queria isso mais do que tudo. 2 anos depois, ele se encontrava isolado, faminto e tirando esta foto, a última em que apareceria. O cartaz em suas mãos diz: "Tive uma vida feliz e agradeço ao Senhor. Adeus e que Deus abençoe a todos." Mas, ao entender mais de sua história, você perceberá que Christopher McCandless não estava realmente feliz no fim da vida, apesar do sorriso na foto. Você pode até reconhecer o nome. A história de McCandless foi retratada no livro Na Natureza Selvagem, que foi transformado em um filme popular em 2007, e a história é realmente fascinante. Chris era um bom estudante e vinha de uma família rica, mas tornou-se desiludido com a sociedade moderna, que ele via como venenosa ao caráter humano. Em vez de fazer parte dela, Chris queria se afastar o máximo possível. Assim, depois de se formar, doou suas economias, impressionantes R$ 24.000, para a Oxfam e saiu de casa, iniciando uma jornada pelos Estados Unidos. Mas esta não era uma simples viagem de férias. Chris queria viajar com o mínimo de dinheiro e pertences, deixando todo o traço de sua antiga vida para trás. Ele assumiu um nome falso, Alexander Supertramp, tirado de um livro que havia lido, e partiu. Apesar de começar com um carro, uma enchente o obrigou a abandoná-lo, e ele passou a viajar a pé, de carona e até em um caiaque. E ele não levou nenhum mapa físico. Em uma era pré-smartphones, a viagem incrível de Chris o levou por toda a América do Norte, e em abril de 1992, ele finalmente chegou a Fairbanks, Alasca, onde faria seu último destino. No entanto, o último destino de Chris, a trilha Stampede, no Alasca, é uma das mais perigosas e isoladas da região, recomendada apenas para trilheiros extremamente preparados. O último motorista que deu carona a Chris, levando-o até o início da trilha, lembrou que ele não parecia estar preparado para a empreitada. Ele carregava apenas 5 quilos de arroz, um mapa simples e desatualizado do Alasca, alguns livros e um rifle de calibre 22, considerado fraco para enfrentar animais como ursos. Mesmo assim, Chris recusou as ofertas do motorista para equipá-lo melhor e decidiu enfrentar a natureza selvagem. A trilha Stampede é realmente implacável. Vasta, desolada e cheia de perigos. Mas Chris estava confiante, determinado ao extremo. Eventualmente, ele encontrou um ônibus abandonado que decidiu transformar em seu acampamento. Lá, ele tirou várias fotos e manteve um diário documentando o que comia diariamente, o que não era muito. Geralmente apenas frutas silvestres e pequenos animais. Ele chegou até a caçar um alce no 43º dia, mas falhou em preservar a carne adequadamente, e ela apodreceu após 5 dias. O diário continuou listando os alimentos escassos que Chris conseguia caçar e coletar, mas, por volta do dia 94, algo estava obviamente errado. Ele escreveu que se sentia extremamente fraco e atribuiu isso ao consumo de sementes de batata. 6 dias depois, descreveu-se como preso na selva e muito fraco para sair. É provável que a foto dele segurando o cartaz de despedida tenha sido tirada nessa época. A última anotação de Chris dizia mirtilos maravilhosos, no dia 107. Os 6 dias seguintes ficaram em branco, até que seu corpo foi encontrado dentro do ônibus por caçadores, em 6 de setembro, pesando apenas 30 quilos, cerca de 1/3 do peso médio de um homem americano. Acredita-se que Chris tenha falecido por volta de 18 de agosto, de inanição. Esse triste cartaz encontrado no ônibus parece mostrar que ele finalmente entendeu a importância das conexões humanas, mas, a essa altura, já era tarde demais. Existe um debate sobre se Chris morreu de fome ou se as sementes de batata que ele mencionou no diário foram as culpadas. Mas, se quer saber minha opinião, independente das sementes, ele já estava em um caminho perigoso. Ninguém sobrevive apenas com algumas frutas e pequenos animais por muito tempo.
Outro debate interessante é se Christopher McCandless deve ser visto como um herói ou como um jovem ingênuo. Por um lado, sua recusa pela sociedade moderna e sua visão idealista da vida simples são admiráveis, mas por outro foi exatamente essa visão que o levou a um destino trágico. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. E isso é tudo por hoje. Qual dessas histórias vai ficar com você por mais tempo? Conte para mim nos comentários e obrigado por assistir.